se o Brasil, pô, acho que a gente se tornou só montadora, né, as empresas chegam aqui, a gente não assumiu o protagonismo nem quando era a combustão, teve, algumas tentativas aí fracassadas. Você enxerga o Brasil tendo algum protagonismo em alguma dessas áreas, num futuro elétrico, além da questão da sustentabilidade, que o Brasil tem uma condição de assumir algum protagonismo, mas você enxerga que a gente tem condição de. Eu acho que enquanto o Brasil não de uma forma geral, né, acho que enquanto o Brasil não simplificar, eh, melhorar, descomplicar, abaixar os impostos, criar segurança jurídica, acho que a gente tem um péssimo futuro pela frente do ponto de vista industrial. Eu não acredito que a gente vai ter que participar, em nenhuma cadeia de produção significativa de tecnologia dentro dessa produção, dentro de de carro elétrico. A gente vai ser uma montadora, do jeito que a gente é hoje de praticamente tudo. E é muito mais embaixo o buraco, né, a gente precisa de uma reforma estrutural, uma reforma tributária ali, uma reforma administrativa, desculpa, uma reforma administrativa de uma forma que mude muitos impostos, que mude a cadeia contábil, os lobistas, os incentivos, as zonas preferenciais, eh, as zonas de incentivo, como a Zona Franca de Manaus, que é um câncer para a indústria brasileira. É um absurdo completo ter essa isenção fiscal na Zona Franca de Manaus, que é compensado por mais imposto em todo o resto do Brasil. Eu acho isso que se enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai ter protagonismo nenhum em nenhuma área e a distância vai ser cada vez maior. A gente vai vender café para comprar carro, vai vender soja para comprar iPhone. Eu tentei, eu falo isso porque eu vivi isso. Como eu falei, em 2016, 17 eu resolvi fazer essa bike elétrica e o Brasil não produz nada da bike, nem corrente a gente produz. Então, eu resolvi fazer a bike nacional, não tinha nada, não tinha bateria. Para você importar as peças que você precisa para fazer a bike, eu pagava mais ou menos entre 70% e 80% de imposto, e daí quando você vendia, o IPI de venda de bike elétrica é 30% sobre o preço de venda. Então assim, era praticamente impossível, porque, né, imagina que a bike custa $1.000, pagar mais $800 de taxa de importação, 1.800, você precisa vender por 3.000 para pagar mais 900 de IPI, para zerar a sua conta no final, o seu a sua margem no produto final. Então, assim, a bike custa 1.000, você precisa vender por 3 para ficar com zero. Não faz sentido nenhum. E se você faz a bike inteira na China e produz na Zona Franca de Manaus, tudo vai para zero. O imposto, o IPI é zero, tudo é zero. Só que você não faz lá. Você faz tudo na China e monta lá. Ah, não, mas tem o CKD, tem as 20 unidades da produção. Você produz parafuso, você pinta o selim, você faz o mínimo possível, você faz só coisa de baixo valor agregado, sem tecnologia nenhuma, só para entrar dentro desse CKD para quê? Para gerar emprego de baixo valor agregado para nada. E daí você não paga imposto quando você vende a bike. Então o governo deixa de arrecadar, você não desenvolve a indústria nacional, você faz tudo na China e você não é competitivo para exportação, porque você não desenvolve nada aqui. Então, assim, todas as marcas de moto, eletrônico, tal, é tudo feito nesse esquema da Zona Franca. E você não consegue ser competitivo se você fizer fora. Então, assim, o Brasil e depois reclamam que não tem emprego, que não tem produtividade, porque é feito para não ser assim. É feito, as regras atuais do Brasil são um lixo. A gente precisa mudar isso parar com essa conversinha que o mercado é ruim, que a indústria. É ao contrário, a gente precisa trazer produtividade, produzir as coisas no Brasil, precisa ter segurança jurídica, baixar os impostos, incentivar o empreendedorismo, a inovação no Brasil, para a gente ter algum protagonismo nessa área. Senão vai ser isso, a gente vai ficar vendendo commodity. A indústria no Brasil hoje representa acho que 5% das emissões de carbono, deve representar. É coisa básica. A gente precisa mudar isso aí. E sem mudar, nada de tecnologia vai funcionar aqui. A gente não vai ter Uhum. escala, não tem como fazer. De novo, quem que vai investir $4 bilhões para fazer uma fábrica de bateria aqui? Sendo que você não sabe o que vai acontecer daqui 4 anos. Então, assim, nem na tecnologia, nem na parte jurídica, né. Então
eu tive essa péssima experiência. A gente fez no final 230 bikes. Eu tinha pedido para 3.000 na época. E eu fechei a empresa porque eu não queria investir num galpão na Zona Franca de Manaus. Eu fechei a empresa, vendi as 230. Era uma bike bem legal, na época revolucionária, elétrica, de nióbio, aço nióbio, o chassi, né, o frame dela de aço nióbio, a bateria era dentro do chassi, dentro do frame da bike. Era uma bateria de 21.700, na época os Teslas estavam começando a usar a bateria de 21.700, a gente botou na bike brasileira. Eu fiz a placa de eletrônica de potência, toda a parte de controle com os engenheiros da Embraer, a fábrica era lá do lado da Embraer em São José. Assim, era bem legal, aprendi bastante também, mas resolvi não ter que colocar lá 2, 3 milhões de dólares para fazer o galpão, para fazer a produção. Falei, não é meu business, eu nem estou e nem estava no Brasil na época. Falei, não vou investir. E isso acontece para várias coisas. A gente está para trás em tudo. Uhum. Episódio 1 do Market Makers, em julho de 2022, né? É isso. O João Landau falou assim, o Brasil é uma grande fazenda. Quando a gente estava falando sobre questão política, ele fala, cara, o Brasil é uma grande fazenda. Então o que importa é para onde vai o preço das commodities. Então é isso, é uma visão de... Infelizmente, né, o Brasil ele acaba ficando para trás em muitas coisas, seja pela falta de investimento ou até por todas essas jabuticabas que tem aqui que dificultam essa evolução. E o que sobra é isso, né? A gente acaba tendo essa percepção de que somos uma grande fazenda, né? Infelizmente. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!